A gente volta então com o TV Mar News e a gente vai passando informações para vocês a respeito da atualização do boletim da Covid-19 aqui no nosso estado. Vamos conferindo aí na sua telinha, abrindo aqui também para que você possa acompanhar aqui para a gente. 26/6, atualizada com a data de hoje, a gente tem aqui 32.065 pessoas que já tiveram a confirmada a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Nós temos 23.766 casos recuperados, 3.957 casos suspeitos. Estamos aí com 958 pessoas que já morreram devido à Covid-19 aqui no nosso estado. Vale a gente lembrar que os bairros do Benedito Mendes e do Jacintinho alternam a liderança tanto nos índices de contágio quanto no número de óbitos. Dos 13.906 casos registrados em Maceió até o momento, 1.082 atingiram moradores do Jacintinho e outros 916 em residentes do Benedito Mendes. Para especialistas, o índice de descumprimento do isolamento social e receio em procurar atendimento são as principais causas de disseminação nesses bairros. A gente passa agora para a próxima imagem para mostrar a vocês aqui como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui também no nosso estado. Abrindo aqui para vocês, assusta a gente, inclusive aqui já 87% já de ocupação dos leitos para UTI no nosso estado. Muito preocupante esse dado. A gente tem receio que o nosso serviço de saúde possa entrar em colapso e esse número vem crescendo e infelizmente não baixa da ocupação das UTIs. Lembrando que são as UTIs que têm ventiladores mecânicos que são essenciais para os casos graves no tratamento de Covid-19. A gente tem aqui também 47% de ocupação já para os leitos para quadros clínicos e 13% de ocupação nas UPAs aqui do nosso estado. E a gente agora passa para o próximo dado aqui mostrando para vocês como é que está a situação também da Covid-19 no nosso país, mostrando já que a nível nacional, atualizado ainda também com a data de hoje, 1.228.000 casos e 114 casos confirmados aqui no nosso país, desde que a pandemia atingiu o Brasil, E nós temos 54.971 vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, há aproximadamente 3 meses aqui no nosso país. Segundo a Universidade norte-americana Johns Hopkins, o Brasil registrou pouco mais de 10% dos óbitos causados pelo novo coronavírus em todo o mundo. Em 24 horas, o Brasil contabilizou mais 40.000 casos confirmados da doença. O país tem 500.000 pacientes diagnosticados com a Covid-19 atualmente. Essas pessoas estão cumprindo isolamento e seguem em acompanhamento. É interessante, então, a gente está sempre aqui passando para vocês esses dados, lembrando sobre a necessidade de a gente continuar cumprindo a nossa parte no isolamento social, a nossa parte na responsabilidade da disseminação dessa doença, tá bom? Vamos fazer a nossa parte para a gente evitar que essa doença atinja um número ainda maior de pessoas e cause mais vítimas fatais aqui no nosso país. E agora a gente vai mostrar uma iniciativa a respeito ainda dessa pandemia do novo coronavírus e como que as pessoas têm sido treinadas para passar a mensagem em Libras para aqueles que precisam. Vamos ver. Responsabilidade social, todos nós devemos fazer o nosso papel, é uma obrigação. Eu tenho aqui, por exemplo, do meu lado, a intérprete Edilene, que vai, inclusive, trazer, através de uma linguagem, juntamente com outros alunos da Universidade Federal de Alagoas, uma situação de um projeto bem interessante, que trata de aspectos de informação nesse período de combate à Covid-19, o que é para nós uma enorme satisfação. Eu tenho o prazer de conversar sobre o projeto com a orientadora, a Edneide Silva. Professora Edneide, primeiramente, parabéns pelo projeto. Gostaria que você falasse desses reflexos que tem provocado, principalmente no uso de Libras, para levar a informação para as pessoas nesse período de pandemia. Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. Então, esse projeto, ele garante a acessibilidade linguística da Libras nas orientações ao combate ao Covid-19.
são orientações sanitaristas acerca da promoção da saúde da comunidade surda aqui no estado de Alagoas. Nós recebemos orientações da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, da UFAL, junto com a nossa Faculdade de Letras Libras. Essas orientações, agregamos a Libras e tornamos acessíveis essas informações para o combate ao Covid-19. Como está acontecendo o projeto na prática? Na prática, os alunos que aqui estão presentes, que são nossos alunos da UFAL, bolsistas, eles gravam vídeos nas suas casas, editam esses vídeos. Nós agregamos recursos imagéticos, porque nós sabemos que há surdos que não têm a Libras, e através desses recursos imagéticos, ele compreende a relação de sentido nessa proteção que tem que ter em relação ao uso das máscaras, em relação ao álcool gel e outras orientações acerca do combate ao Covid-19. Quantas pessoas fazem parte deste projeto? São 20 membros desse projeto. Aqui estamos com as duas intérpretes, a Edilene, como você falou há pouco, a Juliana, professores da Faculdade de Medicina e do Instituto de Saúde e alunos bolsistas. Nós temos 3 alunos bolsistas, a Maria, né, como vocês estão vendo aqui, o Matheus, que é a pessoa surda, que tem a maior representatividade e um protagonismo nesse projeto, conforme vocês irão vê-lo falar daqui a pouco. Agora pergunto a respeito do comportamento da sociedade, professora Edneide. Ainda existe muito preconceito, uma certa dificuldade para as pessoas surdas hoje superar exatamente essas questões de informação no contato diário com a sociedade? Sim. O preconceito, a gente entende, né, que é uma ideia preconcebida pela falta de informação. Então, a sociedade ela não tem informação de que o surdo ele não é uma pessoa deficiente. Ele possui a sua própria língua. E as informações oficiais, sobretudo nessa época de pandemia, elas vêm em língua portuguesa. E isso é um entrave linguístico enorme, porque o surdo ele não vai compreender e não vai se proteger devido a estar em uma língua que não é a língua dele. E aí essas informações oficiais, por parte do governo, por parte da prefeitura, por parte dos governadores, tem que vir toda acessíveis em Libras, para que a comunidade surda saiba se proteger. É importante esse depoimento. Tem do seu lado esquerdo aí o Matheus. Isso. Gostaria inclusive de estender uma pergunta para ele, também que faz parte do projeto. E aí a pergunta para o Matheus é a seguinte: qual a importância do projeto e o sentimento diante dessa interpretação feita pela nossa Juliana? Realmente é de grande relevância, né, a existência desse projeto. A gente está em comunhão, né, e está em união os surdos e os ouvintes dentro desse projeto e divulgando por meio das redes sociais, porque nós conseguimos fazer esses vídeos em casa, produzir esses vídeos em casa, e isso promove melhoria da acessibilidade, principalmente em língua de sinais e dentro das redes sociais, né, que é uma ferramenta importante nesse período. Muito importante o depoimento com essa interpretação da Juliana. E aí eu volto a pergunta para a Edneide, só para poder constatar o apoio. Como é que tem sido hoje esse apoio? Tem chegado apoio, a Universidade Federal tem se colocado à disposição, mas outras empresas, órgãos também, para fortalecer esse projeto. Como é que tem sido, Edneide? Então, é importantíssimo essa questão do apoio, que nós vamos fazer um apelo, né, aproveitar o canal aqui, agradecer o canal, a TV Mar, para divulgar o nosso projeto, porque nós queremos que esses mini vídeos que vocês irão ver agora há pouco, feito pelos nossos alunos, pelo aluno Matheus, pela aluna Maria e outros alunos bolsistas do projeto, eles sejam alcançados a comunidade surda alagoana na sua completude. Então, institucionalmente, a universidade promove vários editais com bolsas, né, para os nossos alunos. Nós não paramos nesse período de pandemia, nós estamos desenvolvendo pesquisa, projetos como esses aqui apresentados hoje. Do ponto de vista institucional, nós estamos tendo esse apoio. Agora, do ponto de vista da sociedade, da iniciativa privada, nós precisamos dessa promoção,
para que esses vídeos acessíveis em Libras acerca das orientações sanitaristas para o combate ao Covid-19 no estado de Alagoas, especialmente para a comunidade surda, chegue nessa informação diretamente em Libras, porque em época de pandemia, dar informação é salvar vidas, né? E estamos também contribuindo com esse projeto para a redução do colapso dos leitos, né? Dos hospitais, nas unidades públicas de saúde aqui no nosso estado. Maria, agora é sua vez. Vamos divulgar então as redes sociais para dar uma fortalecida na campanha, no projeto. Fique à vontade, Instagram e Facebook, por favor, Maria. Instagram, @Libras contra o Covid-19 e Facebook, Letras Libras, Fale o FAO, Libras contra o Covid-19. Pois é, quero agradecer a participação da Maria nessa divulgação das redes sociais, o aluno Matheus também, que falou com a gente, né, explicando inclusive através de Libras o posicionamento dele a respeito do projeto. Professora Edneide Silva, também muito obrigado. A intérprete Juliana aqui do meu lado também. E eu vou fechar essa minha participação ao lado da Edilene, que é a outra intérprete que começou comigo também aqui. Vamos tentar trazer para a Edilene aqui, deixando detalhes, né, para os nossos telespectadores, para fortalecer o projeto. Muito importante, que tem como cunho levar a informação para as pessoas em épocas de pandemia. E principalmente para a comunidade surda, que sofre ainda bastante nos aspectos de comunicação pela desinformação da maioria da sociedade. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, a gente já volta com o Viderlan, dessa vez ao vivo, trazendo informações para a gente a respeito do número de pessoas que ficaram desempregadas por conta da Covid-19. Viderlan, bom dia para você mais uma vez. Volta aí com as nossas informações aqui no TV Mar News. É isso mesmo, Porlane Santos. Esses números são números expressivos, sim, das pessoas, da quantidade de pessoas que acabaram sendo afastadas dos empregos. Nós estamos aqui no centro da capital alagoana. A movimentação na manhã de hoje é mais ou menos essa, um fluxo de pessoas satisfatórios. E aí a gente fala exatamente desses dados que o IBGE divulgou através de pesquisa sobre as pessoas que foram afastadas do trabalho em meio à pandemia. Somente aqui em Alagoas, aproximadamente 255 mil pessoas foram afastadas do trabalho que tinham no mês de maio. Como foi realizada essa pesquisa? Quem vai explicar melhor para a gente, e tem aqui o prazer de conversar com Alcides Tenório Júnior, ele que é chefe do IBGE em Alagoas. Alcides, como foi feita essa pesquisa e os dados que Alagoas apresentou nessa pesquisa? Teve mais acréscimos? Teve redução? Como está esse cenário hoje? Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos. Essa pesquisa vem sendo feita por telefone desde o mês de maio e nós fizemos essa coleta em 5.400 domicílios distribuídos no estado todo. Fizemos esse trabalho em 98 municípios e os dados são muito reveladores, na verdade para o Brasil todo, mas também não pode deixar de ser para Alagoas. As informações que nós temos é de que 255 mil pessoas foram afastadas do trabalho em maio. O que dizem os números a respeito desse assunto? 255 mil pessoas, como você bem falou, foram afastadas em maio. Agora, por conta especificamente da pandemia, são 216 mil pessoas. E um dado muito importante que está dentro desse contingente é que 129 mil pessoas perderam seu rendimento nesse mês. Quais seriam as causas para esse grande número de pessoas afastadas do emprego? Com certeza são reflexos da pandemia, né, decorrente da necessidade de se diminuir o fluxo de pessoas diante do distanciamento social. Alcides, existe uma tendência para que isso aumente? Qual que é hoje a expectativa dentro desse atual cenário e o que se projeta para o futuro? Bom, o IBGE está fazendo esse levantamento. Esse levantamento é sistemático. Nós vamos ter informações para o nível do Brasil semanalmente e teremos informações para Alagoas mensalmente. Então, dentro em breve já teremos todos os números para junho para que a gente possa fazer um acompanhamento avaliando essa tendência. O posicionamento de Alagoas em relação a outros estados em número de pessoas afastadas do seu trabalho durante esse período de pandemia? Em regra, tanto o Nordeste quanto principalmente o Norte foram mais atingidos. Não só com relação
o acometimento de sintomas de síndromes gripais, que também levantamos, como também em relação ao impacto disso na economia. Tem alguma explicação exatamente exata para que esses números eles sejam mais expressivos para o norte e para o nordeste nesse caso? Assim? Nós acreditamos que por conta dos acometimentos de sintomas relacionados à síndrome gripal, né, os números da Covid-19 são muito relevantes no Nordeste, como também nos estados do Norte, perdão. E com certeza isso acaba refletindo na economia, no fechamento do comércio, das empresas de serviço. Existe também um outro ponto muito importante, que já foi citado, é que em Alagoas, especialmente em Maceió, existem muitas empresas do setor de serviços, né, do setor de alimentação, hotelaria, e com isso, com certeza, Maceió é fortemente atingido. Alcides, a pesquisa que o IBGE fez também, é possível traçar o perfil das pessoas em termos de faixa de idade? Qual foi, por exemplo, a média de idade mais atingida de pessoas afastadas do mercado de trabalho? Essas informações existem sim, elas estão sendo disponibilizadas aos poucos no nosso hot site. O IBGE criou um hot site para agregar informações relacionadas ao Covid-19, que são captadas com vários órgãos, como o Ministério de Saúde, por exemplo, e com as pesquisas do IBGE, como é o caso da Covid-19. No site existem tabelas, informações bem precisas com relação à faixa etária, faixa de renda e assim por diante. A pesquisa também apontou que, em maio, 57,1% dos domicílios de Alagoas receberam auxílio emergencial do governo federal. Esse número ele pode aumentar daqui para frente? O que é que você pode passar para os nossos telespectadores? Bom, a gente só vai saber se isso vai aumentar quando nós tivermos finalizado o levantamento de junho. Mas com certeza nós já podemos apontar que o auxílio emergencial tem sido muito importante para os estados do Nordeste e especialmente importante para Alagoas. Alagoas está ranqueado no primeiro lugar nacional na obtenção do auxílio emergencial com esse número expressivo que você acabou de relatar. A respeito do censo para esse ano, o que é que está sendo também programado? Teremos censo esse ano? O nosso censo, ele foi adiado para o ano que vem. Já foi adiado há alguns meses como uma medida estratégica, por saber que o censo vai ser melhor levantado, obviamente, com a ida do técnico do IBGE presencialmente, do recenseador indo presencialmente aos domicílios, coletar informação diretamente com as famílias. Então, por esse motivo, por essa ser a metodologia do censo, nós optamos por adiá-lo para o ano que vem. Conversamos com Alcides Tenório Júnior, chefe do IBGE em Alagoas, trazendo aspectos importantes quanto ao número de pessoas afastadas do mercado de trabalho por causa da pandemia, o que se projeta através dessa pesquisa que o IBGE traz de forma minuciosa, inclusive estipulando a faixa etária de pessoas que mais foram afastadas do mercado de trabalho durante este período. Lembrando que em maio, mais de 250 mil pessoas foram afastadas do seu ambiente de trabalho somente em Alagoas, e que a tendência é que com os próximos meses, conforme o pico desta pandemia seja controlado, esses números possam trazer uma normalidade. Mas, porém, é uma tendência. E nós vamos continuar o trabalho sendo feito, muito bem feito, por sinal, pelo IBGE, acompanhando, nos dando parâmetros e trazendo outros detalhes no decorrer da nossa programação. Ao lado de Chico Nogueira, continuo pelas ruas da capital alagoana, mas vou me despedindo de você, Orlando Santos. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana, uma nova edição do TV Mar News. Pois é, Viderlan, preocupante, né, esse fator. São pessoas em idade produtiva, mas infelizmente é uma realidade mundial desse cenário de pandemia e também pós-pandemia. O que a gente espera é que nós tenhamos políticas para a retomada da nossa economia, políticas sérias e eficazes para a retomada da nossa economia e também dos nossos empregos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.